Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Aqui, professor Everson. E no vídeo de hoje nós vamos continuar o projeto da Casa Popular, acrescentando portas e janelas. É depois da vinheta. Muito bem, continuando o projeto lá no AutoCAD, eu tenho toda a parte de alvenaria estruturada. Vamos lá para as instruções. Primeiro, eu vou fazer os batentes da porta e janela. Os batentes são essas linhas que delimitam o vão da janela ou o vão da porta. Então, a janela da cozinha, o primeiro batente, ele começa a 1,85 m desse ponto A, na parte de dentro da cozinha. Eu sempre vou pegar como referência a parte interna dos cômodos. Então, a partir desse ponto, eu preciso caminhar 1,85 m. Então, eu posso utilizar coordenadas relativas polares. Então, a partir desse ponto, eu vou caminhar arroba, distância 1,85 m, sinal de menor 0. Então, no item 16 está mostrando exatamente como é que faz isso. Eu vou ativar o comando linha. Quando for pedido o ponto inicial, eu vou pressionar a tecla Shift, botão direito do mouse, e aí eu vou chamar uma ferramenta nova de OSNAP, chamada de, ou origem. Então vamos lá. Primeira providência, com a ferramenta Pan eu vou descer um pouco o desenho, cursor centralizado na região onde eu vou trabalhar, vou girar o cursor, o scroll do mouse para frente devagarzinho. Tá? O ideal é que você enxergue o limite inicial e o limite final do cômodo que você está trabalhando. Então, comando linha, cursor na área de desenho. A hora que ele me pedir o primeiro ponto, eu vou pressionar Ctrl, botão direito do mouse, ou Shift, botão direito do mouse, e vou escolher a opção de. E aí ele me pede um ponto base. A partir de ponto base, ou seja, a partir dessa quina aqui, clico, afasto o cursor. Qual é o deslocamento? Meu deslocamento vai ser arroba 1,85, sinal de menor. Como eu estou caminhando para a direita, o ângulo é 0. Agora eu preciso ligar a segunda extremidade do batente na linha de cima, na parede de cima. E isso tem que ser feito de forma perpendicular. Então, eu vou pressionar Ctrl, botão direito do mouse, e aí eu vou escolher a opção perpendicular. Começo a caminhar, eu vou clicar lá na parede oposta a hora que o símbolo de perpendicular surgir. Então, esse aqui é o momento de eu clicar. Afasto o cursor, Enter para finalizar o comando linha. Uma forma alternativa de fazer isso é, vou deletar aqui, vou chamar o comando linha, cursor na área de desenho. A hora que ele me pedir o primeiro ponto, ao invés de pressionar Ctrl, botão direito do mouse, ou Shift, botão direito do mouse, eu posso digitar simplesmente DE. Enter, e aí ele vai me pedir um ponto base. O ponto base vai ser essa quina aqui. Afasto o cursor para ler o que o AutoCAD está me pedindo. Ele está me pedindo deslocamento. Então, a partir de ponto base, o meu deslocamento vai ser arroba 1,85, sinal de menor, ângulo 0. Enter para finalizar o comando deslocamento. Depois é só ligar de forma perpendicular na parte de cima. Então, Ctrl, botão direito do mouse, escolhe a opção perpendicular. E aí eu vou clicar exatamente na parede oposta. Afasto o cursor, Enter para finalizar o comando deslocamento. Bem, eu vou deletar essa linha que eu coloquei aqui. Se eu quiser, eu posso utilizar como ponto base exatamente essa região aqui. Se você for observar lá na planta, eu tenho 1 metro de distância desse ponto base para o segundo batente e mais 1 metro para o primeiro batente. Então, olhando as cotas, eu tenho, na verdade, 2 metros. Vamos retornar lá para o AutoCAD. Ferramenta linha, cursor na área de desenho. A hora que ele me pedir para especificar o primeiro ponto, eu vou digitar DE. Enter. O ponto base, eu vou pegar o ponto base no canto da direita, sempre o canto interno. Afasto o cursor e ele me pede o deslocamento. Ora, o meu deslocamento agora vão ser 2 metros. Como eu estou caminhando para a esquerda, o ângulo vai ser de 180 graus. Enter.
E aí, né, contra o botão direito do mouse, escolhe a opção perpendicular. E aí você liga na linha oposta para formar o primeiro batente. Para fazer o segundo batente, se você observar a janela lá em cima, você vai ver que o segundo batente está exatamente 1 metro de distância do primeiro. Ora, você até pode repetir esse procedimento que eu fiz usando o comando linha, mais a ferramenta snap-d, mais as coordenadas polares. Mas eu posso utilizar o comando deslocamento, que vai ficar muito mais fácil. Então, vou clicar aqui no comando deslocamento, cursor na área de desenho, eu vou informar a distância, 1 metro. Selecionar o objeto a deslocar. Eu vou selecionar o batente e ele me pergunta, esse batente ele vai para a direita ou ele vai para a esquerda? Ele está me dando uma prévia. Eu tenho que colocar o batente à direita. E aí é interessante clicar fora da parede, porque se você observar aqui, a ferramenta ou Snap Extremidade, por exemplo, ela está acendendo ali, ela vai atrair o meu clique. Então é interessante você clicar um pouquinho fora da parede para não ter a interferência da ferramenta ou Snap. O importante é o meu cursor estar à direita, então vou clicar aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vamos retornar para as instruções. O item 17, ele pede para eu repetir um deslocamento análogo, criando os batentes das demais janelas conforme as medidas apresentadas na planta. Então vamos retornar aqui para o AutoCAD. Vamos lá para o banheiro. Olhando a figura, a gente vê que a janela do banheiro ela tem 70 centímetros de largura e ela dista de cada uma das quinas 50 centímetros. Então vamos lá fazer a janela no AutoCAD, comando linha, cursor na área de desenho. A hora que ele pedir para eu especificar o primeiro ponto, eu vou digitar D. Então meu ponto base vai ser, por exemplo, esse ponto aqui. Afasto o cursor. A partir de ponto base, o meu deslocamento vai ser arroba 0,5 metros, sinal de menor. Como eu estou caminhando para a direita, o ângulo é 0. E agora basta pressionar Ctrl botão direito do mouse, escolher a opção perpendicular e ligar a outra extremidade do batente na parede oposta. Afasto o cursor em diagonal e dá Enter. A minha janela ela tem 70 centímetros, então comando deslocamento, cursor na área de desenho e informa a distância, 0,7. Enter, clica no batente e aí clica à direita. É interessante clicar fora da parede. Então vou clicar aqui embaixo, por exemplo. Enter para finalizar o comando deslocamento. A próxima janela, ela se encontra no dormitório. Ela dista 1 metro desse ponto aqui. E ela mede 1,20 m de largura. Estou fazendo a leitura exatamente das cotas aqui. Ora, então vamos retornar lá no AutoCAD. Primeiro, vamos visualizar a região de interesse. E aí eu vou dar um zoom exatamente onde eu quero trabalhar. Comando linha, cursor na área de desenho. A hora que ele me pediu o primeiro ponto, eu vou digitar D. Enter. Ponto base. O ponto base vai ser essa quina aqui. Afasto o cursor. A partir do ponto base, qual é o deslocamento? Arroba, 1 metro de distância, sinal de menor. Como eu vou descer, então o ângulo é 270 graus. Ctrl botão direito do mouse, escolho a opção, a ferramenta Snap perpendicular e vou ligar na linha oposta. A hora que o símbolo de perpendicular acender, esse é o momento de clicar. Clico, afasto o cursor em diagonal, para evitar o surgimento dos rastreadores de objeto vertical e horizontal, e pressiono Enter. A janela tem 1,20 m de largura, então comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 1,2. Enter. Clica na linha, no batente que você acabou de desenhar e coloca esse batente embaixo, né? E aí procure clicar fora da parede. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vamos retornar lá para o desenho. Eu tenho uma janela aqui na sala de estar. E ela dista 2,40 metros desse ponto aqui. Ó. Então, meu ponto base é aqui. Ou então, ela dista 2,40 metros desse ponto aqui de baixo. Tanto faz. E ela tem 1,20 m de largura. Então, eu vou começar lá no AutoCAD. Eu vou pegar como ponto base o ponto aqui de baixo.
Então, comando linha, cursor na área de desenho, digita D, Enter. Qual é o ponto base? O ponto base vai ser essa quina aqui de baixo. Afasto o cursor. A partir de ponto base, qual é o deslocamento? Arroba 2,4 metros. Sinal de menor, como eu estou subindo, o ângulo é de 90 graus. Enter. E aí eu vou ligar agora na linha oposta, com Ctrl, botão direito do mouse, escolha a opção perpendicular. A hora que eu aproximar aqui da parede oposta, o símbolo de perpendicular vai surgir. Esse é o momento de eu clicar. Clico, afasto o cursor em diagonal, dou Enter para finalizar o comando deslocamento, o comando linha. E a janela tem 1,20 m, então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 1,20 m, já está até lá. Enter. Clica no batente que você acabou de desenhar e joga esse batente 1,20 m para cima. Só clicar aqui nesse ponto, Enter para finalizar o comando deslocamento. Retornando nas instruções, eu tenho mais uma janela aqui embaixo, na varanda. Ela dista 2,25 metros a partir desse ponto base aqui. Então, vamos lá para a região de trabalho, comando linha, cursor na área de desenho. A hora que ele me pediu o primeiro ponto, eu vou digitar D. Ponto base. O ponto base vai ser essa quina aqui. Clica, afasto o cursor. A partir de ponto base, qual é o deslocamento? Arroba 2,25. Sinal de menor, como eu estou caminhando para a esquerda, o ângulo é 180 graus. Enter. Ctrl, botão direito do mouse, escolha a opção perpendicular e aí clica exatamente na linha oposta. A hora que o símbolo de perpendicular surgir, você clica, afasta o cursor em diagonal, Enter para finalizar o comando linha. Vamos deslocar esse batente 1,20 m para a esquerda. Então, comando deslocamento, cursor na área de desenho. Informe a distância, 1,2. Qual o objeto que eu vou deslocar? Vou clicar exatamente aqui no batente e aqui ele já está me dando uma prévia. Vou sair fora da parede, clico e aí eu dou Enter para finalizar o comando deslocamento. Então, vou retornar agora para o desenho e vou começar a desenhar os vãos de porta. As portas elas medem 80 centímetros, então a distância entre batentes é sempre de 80 centímetros e essas portas elas distam da parede pelo menos 10 centímetros. Então, esse contorno que eu tenho aqui é chamado de boneca. Então, a boneca da porta está a pelo menos 10 centímetros desse ponto base que eu tenho aqui. Então, vou retornar lá no AutoCAD. Vamos visualizar, dar um duplo clique no scroll do mouse para ver como é que está o desenho e vamos dar um zoom na região de trabalho aqui na cozinha. Então vamos lá, comando linha, cursor na área de desenho. A hora que ele pedir para especificar o primeiro ponto, eu vou digitar D. Ponto base, pode ser essa quina aqui, clico, afasto o cursor. A partir de ponto base, qual é o deslocamento? Arroba 0,1, 10 centímetros, sinal de menor. Como eu vou caminhar para a direita, o ângulo é 0. Enter para finalizar o comando linha. Eu agora vou ligar na parede oposta, na linha oposta, de forma perpendicular. Então, Ctrl, botão direito do mouse, vou escolher a opção perpendicular. Vou me aproximando da linha oposta. A hora que o símbolo de perpendicular acender, esse é o momento de clicar. Clico, afasto o cursor em diagonal, Enter para finalizar o comando linha. A porta ela tem 80 centímetros, então a distância entre batentes é de 80 centímetros. Comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 0,8. Enter. Selecionar o objeto, eu vou selecionar o batente e vou clicar à direita, de preferência fora da parede. Enter para finalizar o comando deslocamento. Duplo clique no scroll do mouse. Eu agora vou colocar uma porta na entrada do banheiro. Então, deixo o cursor centralizado na região de trabalho, começa a girar o scroll do mouse lentamente para frente. Comando linha, cursor na área de desenho. A hora que ele me pedir o primeiro ponto, eu vou digitar D. Enter. Ponto base vai ser, por exemplo, essa quina aqui. Clico, afasto o cursor. A partir de ponto base, o meu deslocamento vai ser arroba 0,1, ou seja, 10 centímetros. Sinal de menor, como eu vou caminhar para a esquerda, o ângulo é de 180 graus. Enter. Eu agora preciso ligar na linha oposta de forma perpendicular. Então, Ctrl, botão direito do mouse, escolha a opção
perpendicular. A hora que eu aproximar da parede oposta, eu vou clicar aqui nesse ponto. Atenção, cuidado! Na hora que você aproxima desse ponto aqui, também acende o símbolo de perpendicular. Mas eu quero ir exatamente na parede oposta. Então, vou clicar aqui, afasto o cursor, Enter para finalizar o comando perpendicular. A porta tem 80 centímetros, então comando deslocamento, cursor na área de desenho. Informe a distância. A distância é 0,8, já está lá. Clica no batente e aí clica à esquerda do batente. Enter para finalizar o comando deslocamento. Duplo clique no scroll do mouse para enxergar como é que está a figura. No dormitório, eu tenho exatamente o mesmo batente, o mesmo conjunto de batentes do banheiro. Então, se eu não quiser repetir esse procedimento, eu posso copiar. Então, vou dar um zoom aqui na região de trabalho, no banheiro. Comando copiar, cursor na área de desenho. Eu vou selecionar os dois batentes. Enter para finalizar a seleção. A hora que ele me pedir um ponto base, tem que ser um ponto base que se repete lá embaixo. Então, por exemplo, eu vou pegar esse canto inferior aqui. A hora que eu mexer com o mouse, vocês vão perceber que as duas linhas vão ficar presas a 10 centímetros de distância daquele ponto. Esse ponto é exatamente o ponto que eu tenho aqui embaixo, na entrada do meu dormitório. Afasto o cursor, Enter para finalizar o comando copiar. Duplo clique no scroll do mouse. A mesma coisa, essa porta da cozinha, ela se repete na entrada da casa. Então, eu vou dar um zoom na região da porta. Comando copiar, cursor na área de desenho. A hora que ele me pedir para selecionar os objetos, eu vou selecionar os dois batentes. Enter para finalizar a seleção. Ponto base. O ponto base pode ser, por exemplo, ou essa parte de cima ou esse ponto de baixo. Vou pegar aqui o ponto de baixo. Afasto o cursor, diminuo o zoom e com a ferramenta Pan eu vou me encaminhando lá para baixo. Eu preciso colocar ele nesse ponto aqui, ó. Repare que o ponto não existe. Então, o que você faz? Você pousa o cursor no ponto de cima. A hora que a ferramenta ou o snap extremidade acender, você começa a caminhar para baixo, em cima do rastreador de objetos, até que a ferramenta ou snap extremidade se acenda. Esse é o ponto que eu devo clicar. Clico, afasto o cursor, Enter para finalizar o comando copiar. Duplo clique no scroll do mouse para enxergar como é que está ficando a planta. Então, eu já tenho aí todos os vãos de portas e de janelas. Com isso, eu concluí o item 18. Vamos para o item 19. Com o comando aparar, abra os vãos das janelas e das portas entre os respectivos pares de batente. Então, vamos retornar lá para a figura. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte. Eu vou pressionar T de todos, Enter, e aí estão todos os objetos, todo o meu desenho é a própria base do corte. Enter para finalizar a seleção da base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão cortados? Ora, essas duas linhas aqui. Aqui no banho também, se você quiser, você pode dar um zoom. Você pode também abrir uma janela com muito cuidado para não cortar coisa errada. Aqui embaixo eu vou usar a ferramenta Pan. Enter para finalizar o comando aparar. Duplo clique no scroll do mouse para visualizar todo o desenho. Com isso a gente finalizou o item 19, que diz que a figura vai ter que ficar como a figura mostrada abaixo. O detalhe é que todos os batentes devem ser colocados na camada alvenaria em corte. Eles fazem parte da alvenaria. Item 20. Ative a camada alvenaria em vista. Com o comando linha, feche os vãos de janela. No banheiro, feche o vão na camada alvenaria em corte. Então vamos lá. Primeira providência. Vamos lá no menu de camadas. No lugar de alvenaria em corte, eu vou colocar alvenaria em vista. Vamos dar um zoom na região da cozinha. Comando linha, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui no primeiro batente, vou clicar no segundo batente, afasto o cursor, Enter para terminar o comando linha. Se eu pressionar Enter novamente, eu chamo o comando linha. Clico no primeiro batente, clico no segundo batente. Enter para finalizar o comando linha.
Aqui no banheiro é para colocar na camada alvenaria em corte. Então, vamos lá no menu de camadas, ativar a camada alvenaria em corte. Comando linha, cursor na área de desenho. Clico no primeiro batente, clico no segundo batente. Enter para finalizar o comando linha, Enter para chamar o comando linha novamente. Então, primeiro batente, segundo batente, Enter para finalizar o comando linha. As demais janelas são na camada alvenaria em vista. Então, vamos lá no menu de camada, coloca alvenaria em vista. Comando linha, cursor na área de desenho. Clique no primeiro batente, clique no segundo batente. Enter duas vezes, que aí eu finalizo o comando linha e chamo o comando linha novamente. Primeiro batente, segundo batente. Enter duas vezes, primeiro batente, segundo batente, Enter duas vezes, primeiro batente, segundo batente, Enter duas vezes. Eu tenho mais uma janela aqui embaixo, primeiro batente, segundo batente, Enter duas vezes, primeiro batente, segundo batente. Enter. Bom, por que essa linha ficou na camada alvenaria em vista? Lembre-se que o corte ele é feito a 1,50 m de altura. E o peitoril da janela ele se encontra abaixo desse corte, ele se encontra a 90 centímetros de altura. Então, a hora que eu fizer o corte e remover a parte superior, eu vou enxergar essa alvenaria. Então, ela é uma alvenaria em vista. Já a janela do banheiro, ela se encontra a 1,60 m de altura. Então, o corte é a 1,50 m e a janela está a 1,60 m de altura. Então, ela não foi atingida pelo corte. Então, depois eu vou ter que corrigir essa janela aqui colocando linhas invisíveis. Então, por isso que eu coloquei aqui a camada alvenaria em projeção. ESC. Vamos retornar lá para as instruções. Item 21. Como as paredes têm 15 centímetros de espessura, ou seja, 0,15 metros, e as esquadrias de janela têm 5 centímetros de espessura, ou seja, 0,05 metros, desloque cada linha de alvenaria em vista de 0,15 menos 0,05 dividido por 2, ou seja, 0,05 para dentro da parede. Com isso, vou determinar a espessura de janela em 5 centímetros e ela vai ficar exatamente centralizada no vão. Então vamos lá. Comando deslocamento, cursor na área de desenho. Ora, eu sei que essa parede aqui, ó, daqui desse ponto até esse ponto, tem 15 centímetros. A espessura da minha janela é de 5 centímetros. 15 centímetros menos 5 sobram 10. 10 centímetros dividido por 2, eu vou ter 5 centímetros de um lado e 5 centímetros de outro para poder colocar essa janela. Então, a minha espessura, meu deslocamento é de 0,05. Enter. Vou clicar na linha de cima, vou jogar para baixo, vou clicar na linha de baixo e vou jogar para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Então, a minha janela ela tem 5 centímetros de espessura, e ela está exatamente no meio, ou seja, a parede de 15, aqui desse ponto até esse ponto tem 5, desse ponto até esse outro ponto também tem 5. Eu vou repetir esse procedimento com todas as outras janelas. Então vamos lá na janela do banheiro, comando deslocamento, cursor na área de desenho. Especifica a distância, 0,05, é só dar Enter. Clica na linha de cima, joga para baixo, clica na linha de baixo, joga para cima. A mesma coisa aqui do lado. Clica na linha da direita, joga para a esquerda. Clica na linha da esquerda, joga para a direita. Clica na linha da direita, joga para a esquerda. Clica na linha da esquerda, joga para a direita. E aqui embaixo, clica na linha de baixo, joga para cima. Clica na linha de cima, joga para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Duplo clique no scroll do mouse. Vamos retornar nas instruções. Item 22. Altere as linhas deslocadas da janela do banheiro para a camada esquadrias em projeção. E dos batentes para a camada alvenaria em projeção. Então, vamos lá na janela do banheiro. Essas duas linhas que estão aqui,
eu vou alterar para a camada esquadria em projeção. E as duas linhas do batente, eu vou alterar para a camada alvenaria em projeção. Então, toda essa janela ela está em projeção, ela não foi atingida pela linha de corte. Vamos retornar ao item 22. Então, está aqui explicando. Como o corte na planta baixa é feito a 1,50 m de altura e a janela do banheiro, o peitoril da janela do banheiro se inicia a 1,60 m de altura, ela não é atingida pela linha de corte. Nesse caso, as linhas têm que ser tracejadas, ou seja, linhas invisíveis. Para que o tracejado apareça, eu preciso mexer na escala do tracejado. Então, eu vou digitar o comando LT Scale e vou experimentar um valor. Eu vou digitar, por exemplo, 0,01. Em seguida, eu tenho que usar o comando Regen para regenerar o desenho e enxergar o tracejado. Então, vamos retornar lá para o AutoCAD, pressiona ESC. Com o cursor aqui dentro, eu vou digitar o comando LT Scale, que quer dizer escala da linha tracejada. Enter. Vou informar um valor, por exemplo, 0,01. Enter. Em seguida, eu vou digitar o comando Regen para ver como é que ficou a linha. Vou experimentar outro valor, vou digitar, por exemplo, LT Scale 0,001, Enter, e vou digitar Regen. Parece que está adequado. Vou continuar com o desenho. Duplo clique no scroll do mouse, vamos retornar para as instruções. Item 23. Altere as linhas deslocadas das janelas para a camada esquadrias. Então, toda a linha que eu desloquei de janela, exceto a do banheiro, eu vou colocar na camada esquadrias. Tá? Então, vou clicar, por exemplo, nessa linha, e aí eu vou alterar a camada de alvenaria em vista para a camada esquadrias. Eu posso utilizar o comando corresponder camada. Vou clicar aqui nesse comando corresponder camada e vou clicar todos os objetos que eu desejo alterar a camada. Então, esses dois aqui, ó, mais esses dois, e mais esses dois. Enter para finalizar a seleção. Agora eu vou selecionar um objeto de destino. Então, por exemplo, eu quero que todos pertençam à camada desse objeto aqui. Basta dar um clique, que aí todos os objetos vão ficar de acordo com a camada especificada. Vamos retornar lá para as instruções. Item 24, o desenho deverá ficar como mostrado abaixo. E está exatamente com esse tipo. Item 25, fazendo a porta. Ative a camada esquadrias. Com o comando retângulo, desenhe a porta da cozinha, conforme mostrado na figura abaixo, a partir do ponto F, que é a minha origem ou o meu ponto base. Então, vamos descer aqui a figura. Então, esse aqui vai ser meu ponto base ou minha origem da porta. A porta tem 80 centímetros de largura, ou seja, 0,8 metros de largura e 0,05 metros de espessura. Para fazer a porta, eu vou utilizar a ferramenta retângulo e vou utilizar coordenadas retangulares. Então, vamos lá para o AutoCAD. Vamos dar um zoom na região de trabalho. Primeira providência é ativar a camada esquadrias. Ferramenta retângulo, cursor na área de desenho. A hora que ele me pedir para especificar um primeiro canto, eu vou clicar nesse canto aqui como sendo ponto base. Clico, afasto o cursor. Ora, a minha porta vai ficar mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Ela tem 0,05 metros na horizontal, nesse sentido, e 0,8 metros na vertical. Então, eu preciso digitar arroba 0,05 para x, 0,8 para y. Enter. E aí está aí a porta colocada na posição corretamente. Continuando. Para concluir a porta, faça um arco passando pelos pontos G, H, I, como mostra a figura. Então, eu preciso colocar um arco passando pelos pontos G, H, I. Lembrando que o G vai ser o ponto central do arco.
O ponto H vai ser o início do arco e o ponto I vai ser o final do arco atrás da porta. O arco é sempre desenhado no sentido anti-horário. Então, o H é o início, o I é o fim e o G é o centro. Então, vamos lá. Eu vou expandir a ferramenta arco e vou pegar a opção início, centro e fim. Cursor na área de desenho. Ele está me pedindo para especificar o ponto inicial do arco. Ora, como eu vou desenhar aqui desse batente para a porta, o ponto inicial do arco é aqui no batente. Afasto o cursor. Depois, ele pede para eu especificar o ponto central do arco. O ponto central do arco vai ser aqui na dobradiça. Clico, afasto o cursor. Em seguida, ele pede para eu determinar a extremidade do arco. Então, a extremidade do arco vai ser exatamente aqui atrás da porta. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, esse é o momento de clicar. Vamos lá para o banheiro. No banheiro eu tenho uma porta que ela é colocada de forma oposta. Então, vou chamar a ferramenta retângulo, cursor na área de desenho. A hora que ele me pedir para especificar o primeiro canto, eu vou clicar nesse ponto aqui da boneca. E aí eu começo a afastar. Eu vou caminhar 0,05 no sentido negativo do Y e 0,8 no sentido positivo de X. Então, a partir desse ponto, arroba, eu vou caminhar menos 0,05 para X, vírgula 0,8 para Y. Enter. E aí agora eu vou desenhar o arco. Então, vou clicar na ferramenta Arco, Início, Centro e Fim, que já está disponível aqui para mim. Cursor na área de desenho. Ora, o arco da porta é desenhado no sentido anti-horário. Então, eu estou aqui nesse sentido. Então, agora o meu ponto inicial é atrás da porta. Clico, afasto o cursor. Ele pede o ponto central. O ponto central é sempre na dobradiça. E agora ele pede o ponto final, a extremidade. A extremidade vai ser exatamente aqui no batente. Afasto o cursor, duplo clique no scroll do mouse para ver como é que está ficando. A porta do dormitório é exatamente a porta do banheiro. Então, eu posso copiar essa porta. Comando copiar, cursor na área de desenho. A hora que ele pedir para eu selecionar objetos, eu vou selecionar a porta e o arco da porta. Enter para finalizar a seleção. O ponto base pode ser exatamente a dobradiça ou pode ser essa quina do batente. O ponto base ele tem que ser o ponto que se repete lá embaixo. Eu vou pegar aqui no batente, por exemplo. E aí eu vou clicar no batente de baixo. Enter para finalizar o comando copiar. Duplo clique no scroll do mouse. A porta da entrada da casa é exatamente a porta da cozinha. Então vamos copiar a porta da cozinha. Comando copiar, seleciona a porta da cozinha e seleciona o arco da porta. Enter para finalizar a seleção. O ponto base, na porta anterior, eu peguei exatamente aqui nessa quina do batente. Vou pegar aqui agora, por exemplo, na dobradiça. Posso pegar, inclusive, nesse ponto aqui. Ó. Clico, diminuo o zoom. Com a ferramenta Pan, eu me encaminho lá para a parte de baixo. E aí eu vou clicar exatamente no ponto que se repete lá de cima. Enter para finalizar o comando copiar. Então, com isso, eu finalizei o item 27. Utilizando o procedimento análogo, faça as demais portas. Com isso, a gente encerra o vídeo de hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!